Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes! Bem-vindos ao Ponte de Comando, seu canal de ficção científica, jornada nas estrelas e temas afins. Eu sou o Bruno e esse é o meu amigo JC. Conta mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai conversar sobre um novo episódio, The Side of Paradise, o outro lado do paraíso. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, tanto o meu trabalho como escritor quanto o trabalho do Bruno. Os links vão estar embaixo na descrição do vídeo, além de todas as nossas outras redes sociais. Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers e todas as opiniões aqui são só minha e do Bruno. Vocês podem comentar e deixar aí nos comentários sempre com respeito, ok? Brunão, Bom, qual que é a sinopse do vídeo de hoje? Bom, The Side of Paradise, deste lado do paraíso, né? Ele é uma história que tem a participação aí em definitivo agora da Dorothy Fontana, né? E de um roteirista que a gente conheceu lá no primeiro episódio depois do piloto, que é o Corbomite Maneuver, que foi do Jerry Soule, né? Aqui vocês vão encontrar, principalmente nos principais portais de jornada, que o nome do roteirista tá como Nathan Butler, só que se trata de um pseudônimo do próprio Jerry Soule, né? Bom, esse roteiro, né, ele teve aqui, além da participação da DC Fontana, ele também foi editado e ele teve uma parte de consultoria do Ralph Senest, que vai ser o diretor daqui desse final da primeira temporada de Jornada, né? Ele foi ao ar no mês de março, no dia 2 de 1967, né? E a gente tá aqui já no 25º review, né? Do Ponte de Comando, né? E o 24º episódio de Jornada, né? Vai ter alguns atores convidados nesse episódio, né? E alguns deles vão dar algumas histórias aqui interessantes sobre essa gravação. Porque assim, dá pra perceber nas nossas pesquisas que em todas as gravações de Jornada teve poréns. Era ator que faltava, era problema técnico, era acidentes, né? E aqui a gente tem a participação da Jill Ireland, que durante as gravações ela teve um problema de saúde, né? E isso atrasou pela metade, né? Que geralmente eles gravavam em 7, 10 dias. Porém aqui eles tiveram uma gravação em 7 dias, mas quase que deu errado, né? Que ela vai fazer a participação da Leila Calome. Também vai ter o Frank Overton, que é o Elias Sandoval. E assim, uma curiosidade do Frank é que, assim, infelizmente, 3 meses depois que este episódio foi ao ar, ele teve um problema de saúde e veio a falecer, né? Então, assim, foi uma das últimas obras dele. Mas nesse episódio, o Sandoval vai ser um personagem muito marcante. E a gente tem também a volta do Tenente Dessalha, aqui como biólogo, que vai participar. Bom, para início da história, né, a gente tem aqui uma sinopse em que a Enterprise ela é informada, né, pelo comando da frota da presença de uma radiação letal no planeta Omicron 73. E lá, eles em tese esperam que a colônia não tenha sobrevivido. E a missão do Kirk é investigar o que aconteceu e, se tiver sobreviventes, retirar do planeta. É isso aí. Bom, começando, como sempre falo, com os 2 pés na porta, eles estão indo para a colônia porque ela está sendo atacada pelo que eles chamam de raios Berthoud, que são um tipo de radiação que causa decomposição celular. O problema é que quando eles chegam lá, tá todo mundo vivaço, tá todo mundo feliz, e aí tem um mistério a respeito de por que essas pessoas não estão sendo afetadas e por que algumas delas estão exageradamente bem de saúde e estão tomando uma balinha da felicidade. Assim, vamos lá, começando já para... A gente falou que você sabe que ia ter spoilers, então já começando com tudo, esse é um clássico episódio, e acho que é um episódio bem raro, em que a gente não tem um alienígena inimigo, nem outra nave, e a gente tem, na verdade, uma planta, né, que a gente ia até falar depois, mas que, na verdade, ela não tem um nome específico, mas pelas minhas pesquisas, a produção, o estudo que veio depois de Jornada chama ela de planta vagem, que são as plantas que disparam os esporos. Mas a gente vai chegar lá. Só queria deixar bem ressaltado, porque eu gosto muito de um episódio que tem uma planta assassina. Vegetais assassinos são bem legais.
Vegetais assassinos são bem legais. Vide os tomates assassinos, vide a planta Eve do Resident Evil. Plantas inimigas são bacanas, são sempre boas histórias. Eu gostaria de ter gostado mais desse episódio do que eu gostei. Achei, na verdade, um episódio bem água com açúcar, assim, bem tranquilão. Olha, na bem... vibe do Shore Live, né? Não sei se eu acho que o Shore Live ainda foi mais animado do que esse aqui. Shore Live ainda tem uma vibe mais empolgante. Esse aqui, ele é bem Zé Pestana, sabe? Aquele episódio bem tranquilo. Morado, né? Eu acho que não chega a ser morado. Ele é só isso. Ele é um episódio que ele existe, ele caminha. E é isso. Eu esperava ter gostado mais dele se ele tivesse um pouco mais de substância, mas eu acho que a parte mais legal dele é a planta, mas como a gente vai chegar lá ainda, ok? É bom. A tripulação desce pro planeta, o Kirk e a galera da segurança, mais um biólogo e o Dr. McCoy. E lá eles já encontram junto com o Spock, lá eles já encontram a rapaziada das colônias. E a rapaziada das colônias explica para eles, olha, a gente se dividiu em grupos de 40 pessoas, porque se tivesse uma doença, todo mundo não seria afetado, apenas um grupo... tem seus prós e contras dessa ideia, mas a gente entende onde ele queria chegar com isso, né? E aí a gente descobre uma coisa muito interessante, que, na verdade, a garota do... Não existe uma Kirk Girl nesse episódio. Esse é um dos finalmente... Não tem. Nesse episódio tem uma Spock Girl. E eu acho muito engraçado, porque quando fica estabelecido que ela é o par romântico, não do Kirk, mas do Spock, o Kirk meio que olha estranho, assim, pro Spock, tipo, acho que eu perdi alguma coisa. Ele entendeu, na verdade, assim, aproveitando esse gancho da Leila, né, da Leila Calome, né, que é a botânica, né, da própria colônia, né, e assim, uma coisa que é muito visual nesse episódio, e eu achei assim que é um mérito, é que assim, todos os episódios que Jornada se propôs a passar em campo aberto tem uma fotografia excelente, né? Eu não sei se vocês estão vendo pelo Netflix, pelo Paramount Plus, que tem uma resolução excelente desse episódio, né? Ele tem um upscale muito bom, né? E a gente pode ver assim, a luz do sol batendo nos atores, aquela grama verde, né? Aqueles rios. E onde é que se passou essa gravação, né? Não sei se a maioria sabe, mas este local, que é Omicron 73 na história, se chama de Golden Oak Ranch. E, por sinal, ele é um rancho cinematográfico da Disney Company. E naquela época, né, eles alugaram por 3 dias para fazer os cenários internos e próximos das casas que seriam da colônia, né? Só que tinha um dilema, né? A produção encontrou um cenário interno meio anos 20, anos 40, né? Com ferramentas de fazendas e ranchos que são um pouco antiquadas para o que eles queriam naquele momento, né? E aí o Sandoval, ele vai dizer até pro Kirk, num gancho de concerto visual, que eles tinham um estilo de vida um pouco mais antigo, queriam voltar às raízes. E eu achei isso uma saída de roteiro muito justa para explicar, né, os móveis de madeira, não ter uma eletrificação muito visual, não há lâmpadas, eles têm lampiões, eles usam enxadas manuais. E assim, o que eu gostei, além dessa parte visual, é o que a gente vai ver mais adiante, que é um clima de mistério. Logo quando o Kirk desceu, ele olha assim pro campo e não tem ninguém, não tem bicho, não tem nada. Eu falo, poxa, eles demoraram 1 ano para chegar aqui em Dobra e todos morreram. E aí o Sandoval aparece, pá, não, nós estamos aqui. A entrada do episódio já chega com um impacto, né? De como assim eles estão aqui? Era para todo mundo estar morto, né? E conforme a história vai desenvolvendo, e além de aparecer a Leila, né, o Kirk ele começa a querer investigar as plantas, e por isso que tá ali o Dessal e o outro tenente também, né? Tem o Sulo também, que é um botânico, né, no grupo de descida. Então, assim, eles querem resolver esse mistério, né? Bom, conforme o Kirk tenta convencer o Sandoval de que eles precisam meter o pé, porque eles vão acabar sendo afetados pela radiação, enquanto o McCoy faz umas análises médicas em todo mundo só para descobrir que tá todo mundo muito bem, o Spock sai andando com a Leila e
ela o leva para campo aberto, onde ela apresenta para ele uma flor bem feia, por sinal. Eu ficaria desconfiado. Né? É uma planta bem horrível, na verdade. É uma espécie de orquídea, é bem alienígena. E enquanto o Spock tá dando uma analisada na planta, a planta esporra É um extintor. É um extintor de incêndio. Eu pensava, assim, pela sinopse, você imagina que fosse um pólen cor-de-rosa que falou, não, é um jato. Pôs a mão na flor, né? Não. Exatamente, é um jato de extintor. Eu tenho certeza que alguém na produção ficou muito feliz de espirrar aquele jato de extintor na cara dos atores, porque, cara, é literalmente. Puf. Eu achei esse efeito bem legal. Eu gostei do que vem depois. Eu gostei do que vem depois. Pra começar, esse efeito ele é bacana, porque é uma coisa alienígena, né? Ele não é uma planta como se fosse uma planta terrestre. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre espécies aqui no canal. Em breve essa planta vai aparecer aqui. Então fiquem ligados, viu? Achei interessante, só que o que acontece é que esses esporos têm o objetivo de causarem inibições comportamentais. Ele é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no episódio do vírus, no Tempo de Nudez. Só que ele é uma coisa mais contida. Em vez dele deixar você louco e com vontade de fazer várias coisas, não. Ele só te deixa calmo, ele deixa tranquilo. E essa coisa me passou muita impressão, uma lembrança assim, sobre plantas carnívoras. Inclusive, eu fico pensando... Reação instintiva, né? Inclusive, eu fico pensando se esse não era o objetivo final dessa planta. Porque na verdade... A gente não vê... A gente não vê, tipo, se existe um caule ou uma árvore dessa planta. A gente vê só os botões de flor. Mas ele deixa a galera tão tranquila, tão zen, que eu fico pensando se não existe de fato uma tubércula enterrada em algum lugar, pronta para digerir essa galera. Para quem não sabe, isso acontece, viu? Porque isso acontece muito em ficção. Inclusive, tem um episódio muito, muito bom de Arquivo X, em que o Mulder e a Scully, eles ficam presos numa ilusão criada por um cogumelo gigante. E, assim, apesar dessa sinopse ser bem... apesar dessa sinopse ser um tanto quanto idiota, esse é um dos episódios mais sinistros de Arquivo X. Inclusive, ele bate de frente com o episódio do Monstro do Esgoto, que é o episódio mais lembrado pelos fãs de Arquivo X. Esse episódio do cogumelo gigante, ele é realmente muito, muito, muito assustador, tipo, porque você não sabe se o que está acontecendo é real. O final dele é um dos melhores finais de Arquivo X. E essa questão da planta aqui me lembrou bastante isso. Assim, a ideia de ter uma planta alucinógena é uma ferramenta de roteiro muito, muito funcional, né? No cinema a gente pega isso, né? Mas falando da planta em questão aí, né? Quando o Jerry Soule fez primeiro esboço dessa história, né? Na verdade, ela tinha até outros nomes, a gente vai comentar no final, nas curiosidades. Mas assim, a planta não era para ser uma planta individual ou individualizadas. A ideia original da história iria ser um conjunto de plantas que no enraizamento elas teriam uma consciência própria. Como se elas trabalhassem como um único organismo, né? E assim, deixa meio subjetivo, lá no final da história a gente vai ver, que elas têm algum tipo de inteligência coletiva, como elas chegaram no planeta, né? Que o Sandoval vai falar que elas vieram do espaço e desceram na Terra quando eles chegaram, né? E que elas se reproduzem justamente por conta dos raios e dos hospedeiros. Mas assim, voltando para a cena em que o Spock é borrifado, né? Literalmente, com spray de esporo, eu achei muito legal porque foi um cuidado que a Dorothy escolheu colocar nessa história, que é a profundidade das emoções que o Vulcano tem. O Spock aqui, ele tem totalmente o seu controle emocional quebrado, né? Tanto que ele sente dor quando ele é afetado. Que o que ele tanto luta para manter dentro dele, ele não consegue. E a primeira cena que mostra quando ele já se rende é ele se entregar emocionalmente para Leila.
E aí ele vai agir o episódio inteiro até ele se libertar disso em função dessas emoções. Vai ser o Spock mais ilógico que vocês vão ter durante a série clássica, né? Mas assim, a gente tá aqui já no segundo ato, né? E acontece que enquanto isso ocorre lá, o Kirk tá tentando de novo convencer o Sandoval a sair. E o Sandoval não quer sair de jeito nenhum. E assim, o Kirk ele começa a questionar ele sobre... a gente não achou nenhum inseto, nenhum animal onde eles estão. E o Sandoval, ele mete o louco e fala, você tá se preocupando com coisa inútil. Mano, foi um debate que eu menos acreditei nessa história na hora que eu assisti. Mas assim, o fato do Kirk ele ter as ordens de levar eles embora me lembrou um pouco sobre o que a gente debateu da Frota Estelar. Tem situações em que ela age independente da vontade dos colonos, né? Vai ter um episódio em Nova Geração que vai ter uma situação em que uma colônia vai correr um risco de ser destruída, e aí eles oferecem um resgate para essa civilização. Ela recusa, porque eles não são tão evoluídos, e aí o Worf vai interferir. Mas isso é uma outra história que me lembrou muito nessa questão de que tomar eles à força para salvá-los, né? Isso vai ser usado lá na frente. Aqui... Com eles, eu concordo que eles não deveriam ter essa opção, porque, querendo ou não, essas pessoas elas são cidadãos da Federação. Sim. Então, sendo cidadãos da Federação, eles têm obrigações a cumprir, eles têm deveres. Se a Federação mandou eles sair, eles têm que sair. Eles têm que sair. Porque, assim, vamos analisar um ponto de vista... Num dos últimos episódios que a gente conversou, a gente falou sobre o quanto a Federação queria se impor em cima de outras raças ou de outros mundos. E aí eu até critiquei, porque isso pra mim não é Federação, isso pra mim é um Império Klingon fazendo isso. Mas aqui, quando a gente vem falar sobre o que aconteceu nesse episódio, sobre o que a Federação tentar tirar essas pessoas, aqui eu não vejo problema, porque, querendo ou não, eles são cidadãos da Federação. Eles vivem no mundo que foi encontrado e o que eles têm é fornecido. Apesar de eles terem essa prerrogativa de serem pessoas simples, as conquistas deles aconteceram por causa da Federação. E eles podem ir distante o quanto eles quiserem. Eles são membros da Federação. Se a Federação falar para eles, vocês vão sair. É a mesma coisa de você e o governo. Se o governo falar para você que você não vai fazer uma coisa, você não vai, porque você vai quebrar a lei. E eu acho que... Sabe o quê? Porque assim, a gente sabe que, né, no mundo de jornada é como se ao mesmo tempo que você tivesse tudo e você não precisa nem de dinheiro, você não tem nada. É interessante pensar assim. Você tem tudo, mas você não tem nada. Porque na hora que a gente fala para te tirar, a gente vai tirar. Então, assim, tem alguns debates aí que é interessante essa visão de como seria isso. Né? Mas é exatamente isso. Eu ia fazer uma comparação. É como eu li numa matéria uma vez, a Federação Unida de Planetas nada mais é do que um socialismo espacial. É isso que eu fiquei pensando às vezes. Sabe? É um socialismo espacial. Eu não sei como marcar isso, não pegou, cara. É um socialismo espacial. Eles não têm nada. Tudo que você tem é do governo. É seu? Não, é nosso. Mas você pode usar. É um debate aí, né, que não tá no episódio, mas a gente vê. Não tem como não comentar. Por isso que eu pus essa questão, entendeu? Inclusive, é interessante que a gente pense que é um socialismo espacial. Se a gente for parar para pensar que alguns dos maiores inimigos da Federação são capitalistas. É isso mesmo. Se você pegar os Ferengues são capitalistas. Se você pegar os Romulanos, são estados militares imperialistas. É interessante, né? É interessante. Agora eu fico pensando se o Roddenberry tinha essa visão de mundo quando ele começou Jornadas. Então, acho que não. É que a gente que tá vendo aqui com os olhos de quem é crítico da história, né, olhando os detalhes dela, não tem como a gente não notar essas questões sociais, né, de direitos civis que tem na série, né? E aqui, assim, eu concordo com você que ele não tá errado em cumprir as ordens da Frota Estelar e da Federação, né? Mas é meio
pouco democrático, se é que a gente consegue Mas não existe colocar democracia na termo. federação. Pois é, não é uma democracia, mas Democracia, eles vendem não é uma como se democracia. fosse. Mas não é. É curioso. Não, eles nunca nem defenderam como se fosse. Nunca foi uma democracia. A federação E o que é? porque a gente está acostumado, a gente não observa o funcionamento da federação. A gente, como analista, a gente observa o funcionamento da frota estelar. As pessoas fazem muito essa confusão. A federação é uma coisa e a frota estelar é outra bem diferente. A frota estelar, É só um a frota braço, estelar na verdade. é o braço armado da federação. Eles são como se fosse o exército, a marinha, a aeronáutica. Então, eles não são a federação, eles são só um ramo da federação. Existem outros. Existe o corpo médico, existe o corpo científico, o corpo militar. E são ramos bem diferentes. Mas a federação, inclusive, é bem engraçada, porque apesar de anos de jornada, a gente não sabe como funciona a política da federação. A gente não sabe quem é o líder da federação. A gente sabe que existe um primeiro-ministro que aparece, se não me engano, aparece um primeiro-ministro lá em Deep Space Nine, mas a gente não sabe como ele foi votado. Aparece nos filmes também. Aparece nos filmes, mas a gente não sabe como ele foi votado, a gente não sabe qual o poder que esse ministro tem. Entendeu? Curioso, né? Curioso. É um detalhe à parte, né? Mas é um debate interessante. Agora sim, eu queria comentar sobre o McCoy. Tem uma frase nesse episódio que eu e a Larissa, quando a gente assistiu, ela brinca, porque é uma frase em que o McCoy fala com o Kirk, e o McCoy, a dublagem do Brasil foi muito boa nesse tom, que assim, ele fala, Jim querido! Pô, mano, não tem como não dar risada do McCoy reagindo quando ele já tá contaminado pelos esporos, né? Ele volta a ter um julepo de menta, né? Ele quer curtir agora, dane-se o trampo, dane-se a nave, né? E assim, o que aconteceu? O Dessali, enquanto o Kirk ele tá tentando chamar o Spock, o Dessali foi atrás de umas plantas para analisar, porque ele é o botânico naquele momento. E aí, quando ele volta com essas plantas, ele meio que espalha todas elas dentro da comunidade. Então não foi só a Leila que espalhou os esporos, mas o Dessali também, sem querer, ficou afetado, e o McCoy com ele, né? E assim, o Kirk, ele tá procurando o Spock, porque ele não responde o chamado, e aí tem a cena em que o Kirk ele usa o comunicador. E assim, o Spock ele quer saber de namorar, ele quer saber de curtir com a menina, né? E aí ele fala, você tem que se apresentar pra mim. Ele fala, eu acho que não. Mano, eu dei muita risada nessa parte. A partir do momento que o Spock ele é afetado pelos esporos, ele meio que o episódio vai virando uma palhaçada encantada, sabe? Tipo, as pessoas vão... Sim, o McCoy pendurado na árvore. O Spock pendurado na árvore, o McCoy fazendo um julepo de menta. E o único que não tá afetado por essa situação toda, a princípio, é o Kirk. Porque, a princípio, ele não teve contato com os esporos. Então, eu acho que tem que estipular essa parte de todo mundo correndo pra lá e pra cá. Porque, assim, é uma parte um tanto quanto repetitiva. E eu confesso que essa parte me cansou um pouco. Porque eu achei que o episódio me cansou um pouquinho. Eu achei que o episódio poderia ter sido mais bem explorado nessa questão da planta. Eu achei que ficou muita gracinha por um negócio que... Não sei, eu só não acho que ficou tão interessante como poderia ter ficado. Apesar da história ser muito boa. Eu me diverti. Sim, mas... Porque assim... Talvez porque eu já tinha assistido esse episódio tantas vezes também, que eu já... Então, eu já comigo o sabor talvez seja que eu revi ele, né? Eu revi ele 2 vezes pra estar aqui gravando com a gente, né? E assim, eu me diverti porque o Spock, acho que é a única vez que eu me lembro até agora, talvez eu esteja enganado, mas é a única vez que eu vi o Spock ser insubordinado. E assim, além disso, ele é amigo do James Kirk. Ele não é só o oficial de ciências do Capitão Kirk. Ele é um amigo do Jim. E quando um amigo fala pro outro, eu não vou fazer o que você quer, ou tipo, confronta, não machuca só na hierarquia, machuca no coração do cara. E assim, depois que o Spock ele é insubordinado, tá o Sulu e o outro tenente na frente do Kirk. E aí eu pensei, o Kirk ele tem um ego muito alto. Não tô falando nem do ator, mas o personagem tem um ego muito alto. Então, pô, o meu segundo em comando tá sendo insubordinado na minha cara e na frente dos meus comandados. Meu, foi uma humilhação.
E aí o Kirk vai andando com eles, e aí tem os esporos já na frente de todo mundo, tá? A Leela, o Spock, o Sulu, o outro tenente e o Kirk. E aí dá de novo um outro jato, né? De esporos no Sulu e no tenente e no Kirk. Só que o Kirk tá tão humilhado e com raiva da insubordinação do Spock que ele não foi afetado dessa primeira vez. E assim, quando eu vi esse episódio lá atrás, lá nos anos 90, eu não tinha me tocado nisso. Mas o Kirk, ele não é afetado na primeira vez justamente porque ele tá com raiva. E aí começa a parte 3 desse episódio, que é justamente o motim de todos os 432 tripulantes. Porque o Dessalles subiu os esporos para dentro da Enterprise. E aí eu pensei, gente, isso daí é uma doença, é igual uma doença, né? Vai se espalhando, né? A ideia, né? Vai igual uma pólvora queimando, né? É isso aí. E assim, o Kirk, ele fica com raiva, né? E eles falam, eu vou tirar vocês, eu vou subir a colônia. E aí o Spock fala pro Solé, eu acho que o capitão vai dar mais trabalho, né? É isso aí. E aí, só pra dar um salto na história, pra gente adiantar, todo mundo ficou contaminado, menos o Kirk. E aí o Kirk descobre da pior forma possível que, apesar dele ser capitão, ele não consegue comandar a nave estelar sozinho. Então ele fica sentado lá na ponte. Inclusive, ele tá tão desesperançoso nessas. E é engraçado porque. Ai, caramba. É inacreditável. Enquanto ele tá sentado e tá fazendo o diário dele, ele diz que a nave pode aguentar em órbita durante algumas horas, durante alguns dias. O que me leva a pensar inacreditavelmente que a nave vai cair em algum momento ou outro. Ou seja, os caras vão fazer de novo a nave cair. E eu tava até achando estranho. Eu sabia que você ia falar disso. Eu tava até achando estranho que essa nave não ameaçava de cair durante uns 3 episódios. E quebramos Mas enfim. Quebramos a rotina. Estávamos a 3 episódios sem derrubar a nave. Não estamos mais. Tem essa parte quando o Kirk volta, né? Porque assim, tá todo mundo dentro da colônia rebelde. E aí ele volta e tá a nave com todo mundo descendo, né? Antes dele ir pra ponte. Quando ele chega na ponte, tá ainda só a Uhura na ponte. E ali tem uma cena que eu achei legal, porque assim, a Uhura, de novo, mostra o quanto ela é uma oficial da Frota Estelar super hábil. Eu gosto, mesmo quando ela tá agindo errada. Porque ela sabotou o rádio subespacial para impedir do Kirk chamar a Frota Estelar. E aí eu pensei, mano, essa menina é um perigo se ela agir pro mal, cara. A Uhura é muito hábil, né? E nesse episódio ela aparece justamente nessa parte. Ela sabotou o rádio subespacial, o Kirk não consegue socorro. E ele percebe, eu tô derrotado. Aí dá essa cena do diário de bordo, e aí ele se pergunta no que lá na frente o Robert Justman escolheu como parte para pôr o título desse episódio, né? Que é This Side of Paradise, né? O Kirk, ele fala durante o diário dele o que eu vou usar para contra-atacar o paraíso. Porque na cabeça dos tripulantes amotinados, tá lá com os esporos, naquela vibe, é o paraíso deles, eles estão todos drogados, né? E aí o Kirk, ele fica em devaneio, e aí os esporos pegam ele, né? Os esporos pegam ele. E por um tempo, ele realmente foi dominado pelos esporos. O que você achou disso? Não, achei interessante a mecânica. De novo, o jato de esporos na cara de alguém. Achei que a equipe de produção estava se divertindo horrores com isso. Achei interessante esse dilema dele. Acho que tá faltando isso pro Kirk. Acho que ele tem aprendido mais agora. Então, acho que ele tá aprendendo. Acho que no decorrer da temporada, ele meio. Acho que isso não foi nem proposital. Acho que foi feito. Acho que foi feito sem querer. Mas conforme a temporada vai passando, ele vai tendo uma mudança de perspectiva. Se no começo ele era. É porque é engraçado, no começo ele era um personagem que tinha um ego muito grande, e eu entendo que não dava tanto valor assim aos outros componentes da nave como tripulantes quanto ele deveria. Mas ele já apanhou tanto nessa primeira temporada, ele foi derrotado tantas vezes
que talvez ele tenha entendido que não é assim que funciona. Quase Ele não é o único herói. Eu nem acho que isso é o único... que isso foi de propósito. Eu acho que os produtores nem se deram conta na época de que eles estavam construindo fazendo uma análise de personagem dessa. Mas se a gente for observar desde a primeira aparição do Kirk até agora, ele teve uma bela evolução. Eu acho que, não sei, eu não me recordo agora se é exatamente esse que finaliza a temporada, Não. mas que se fosse esse não, acho que tem um ou dois ainda. Mas se fosse esse que finalizasse a temporada, então já estaria bom também, porque ele sentado na cadeira pensando, caramba, tô sozinho aqui, é um belo resumo da temporada toda, entendeu? O Kirk tem um ego muito grande, mas é um capitão, mas não é porque ele é um capitão que ele consegue fazer todas as coisas. Ele precisa da tripulação dele. Eu acho que essa daqui é a lição hoje. Sim. A lição da Vila Sésamo hoje, pessoal, não se pilota uma nave estelar sozinho. Entendeu? Tem uma curiosidade. legal. Tem uma curiosidade que eu queria falar, mas uma curiosidade daqui do ponto de comando. Para a maioria de vocês que assistem a gente, vocês conhecem a nossa logo, que é justamente o Kirk sentado na cadeira de comando com as pernas cruzadas, falando o diário de bordo. Bom, a inspiração desse desenho, que fui eu que coloquei, ele vem justamente dessa cena do Kirk no diário de bordo. Ele está sentado na ponte de comando com as pernas cruzadas, né? Bom, o Kirk, ele vai para a cabine dele, né? E lá a gente descobre que ele tem um cofre com as coisas que ele considera mais preciosas e que ele vai levar para a colônia, né? Eu tô com vocês, eu vou descer. E aí quando ele começa a rever as memórias dele, as conquistas que ele teve na academia e na história dele, ele põe tudo aquilo na mala. E quando ele tá no teletransporte, ali eu achei uma cena assim que, pra mim, eu gosto dessas coisas, tá? É o meu gosto de cinematografia. Ver um brilho na cara dele. E por um instante, eu senti que eu tava vendo o inimigo interior. Porque ele começa a ficar com raiva de um jeito que eu só vi no inimigo interior. E aí eu pensei, pô, o lado negativo do Kirk acordou ali naquele instante e retirou ele desse dilema, desse transe dos esporos, né? O que é muito claro, né? Porque se você não tiver um lado que te pressiona, cara, você vai ir conforme a correnteza te leva, né? E assim, pra mim isso, embora pareça pequeno, pra mim foi incrível. O Kirk, ele tem muito a autocobrança dentro dele, na vida pessoal dele, ele teve muitas conquistas sozinho. E até o final da vida dele, a gente vai ver que o principal dilema que James Kirk não resolveu é a solidão. Então, assim, ali ele ficou com raiva, talvez disso também. Não é bem claro o que deixou ele com tanta raiva. Mas o senso de dever dele acordou ali. E aquela cena com aquela trilha sonora que a gente vê em momentos-chave dos episódios me deixou muito satisfeito. E aí ele dá a sacada, pô, emoções fortes, raiva, violência, é isso que faz os esporos parar. E aí ele já pensa em contatar o Spock, porque ele ia precisar de ajuda de alguém muito competente. Então ele escolhe o Spock para voltar. O que você achou da cena do Kirk pondo o Spock na sala de transporte aí para salvar o dia? Eu gostei, eu achei bacana, achei que não tinha outro personagem para ser feito isso que não fosse o Spock. Eu gostei da briga dele posterior, ele ficar insultando o Spock. Não que ninguém já tenha feito isso, mas... Nossa, encheu ele de xingou a mãe dele, o pai dele, a raça dele. E eu gostei, eu acho que não é uma cena que... uma das melhores cenas de Jornadas, acho que tem outras brigas de vulcanos melhores, mas eu achei boa, achei muito bem feita, achei muito bacana. Gostei da forma como o Spock volta. E eu gosto também da forma como a situação em si é resolvida. Que eles têm a ideia de causar um dano nervoso na galera lá embaixo do planeta para que todos sintam raiva. Exatamente. Gostei também do que vem antes disso, que é a despedida do Spock e da Leila. Despedida entre aspas, porque eles meio que se entendem finalmente. Só que ela ainda está infectada, então eles têm uma conversa sobre isso. Eu achei bacana, achei bem legal.
Achei que o Spock foi razoável. Eu gosto muito desse lado do Spock sobre ele ser razoável com relação ao sentimento romântico dele, porque sentimentos românticos são uma coisa bem difícil de lidar. Então, principalmente para um vulcano. Se a gente for... Total. Eu acho que isso é um tema que ele volta bastante em Jornadas. Se a gente for caminhar um pouco mais, a gente chegar lá em Voyager, a gente vai ver um episódio do que o Tuvok entra em Ponfar e ele não sabe o que fazer porque a esposa dele não está com ele. E ele lida com os sentimentos românticos dele de uma forma muito restrita. Mas isso não quer dizer que ele não seja fiel à imagem da esposa dele. Quando o doutor chega para ele, constrói uma imagem holográfica da esposa dele, fala, vai lá e se divirta, ele fala, não posso fazer isso, porque essa não é a minha esposa. E o doutor fala, bom, hoje ela é. A indulgência pessoal, né? Exatamente. Problema, né? A T'Pol também, ela demorou muito para se relacionar com o Tucker. Em Enterprise. Mas muito, assim, demora demais para se relacionar com o Tucker. Eu acho que, se eu não me engano, ela só teve uma relação mesmo com o Tucker, eu acho que foi na 4ª temporada, ou 3ª, no final, uma das duas, que tem o arco do filho deles lá, que é o primeiro híbrido humano-vulcano, e que não é o Spock, tá? Eu já peguei a galerinha por aí pela internet afora falando que o moleque é o Spock. Gente, pelo amor de Deus, né? Galera que fala que aquele moleque é Spock nunca viu episódio de Jornada na vida. Pra você ter uma noção, uma curiosidade assim, é que esse é o primeiro episódio em que é colocado sobre os pais do Spock, né? Que é o embaixador e a professora. Depois eles vão ganhar nomes, né? Isso no primeiro episódio da 2ª temporada, né? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Mas assim, o lado pessoal da vida do Spock nunca tinha sido mostrado, né? E aí a gente descobre que antes dele estar na missão de 5 anos agora, ele estava na Terra e tinha essa Leila lá, né? E ela falou que sentia, ele falou que não podia. Mas assim, essa cena, quando ela perde o efeito dos esporos, porque ela ficou muito entristecida de tomar outro fora de novo do Spock, né? Ele sorri. Só que ali não é um sorriso falso da droga dos esporos. É um sorriso verdadeiro, de empatia, né? De cumprimento, né? Enfim, né? Mas assim, o final eu achei legal porque mostra a tripulação inteira brigando com esse efeito subsônico. E aí mostra o Sandoval falando pro McCoy, enquanto ele tava tomando o Julepo. Depois eu vou deixar aí uma imagem de como é que é esse drink aí, né? Mas assim, ele tava tomando na árvore, né, com o Julepo, e aí o Sandoval chega nele e fala, eu não sei o que eu vou fazer pra você trabalhar aqui. E aí eu falo, como assim? Eu sou médico. Ele, mas não precisa de médico mais. Aí fala, você quer ver quanto tempo leva pra eu te levar pra um hospital? Nossa! E aí ele dá um murro e é justamente no apêndice. Não sei se você percebeu na briga, mas quando ele bate, ele desvia do Sandoval e bate bem na barriga dele, onde estava a marca da cirurgia original. E aí eles acordam e todo mundo da tripulação que está em terra começa a perceber. E assim, o Sandoval, ele muda da água pro vinho, ele volta a ser alguém razoável e fala pro Kirk, não, pode levar a gente para a base estelar 27, a gente não progrediu em nada. E assim, eu achei que a solução final do episódio foi muito rápida, né? Eu pensei que ia demorar mais, mas funcionou. Agora, para finalizar essa história, né, com o Sandoval e a colônia sendo levada para a base estelar 27, tem aquele diálogo final que sempre tá o Spock e o McCoy do lado do Kirk, né? Em que eles formam, né, essa trindade de razão, emoção e a mistura das duas. E aí o Kirk fala, né, sobre aquela questão de que a gente não é feito pro paraíso, né? E assim, eu não sei, eu não acredito muito nisso, mas eu entendi o que eles quiseram passar, né? Pra mim, eu acho que todo mundo merece paraíso, mas tudo bem. Mas aí o Spock vem com o ponto final, e eu gostei muito dessa escolha de final. Não é uma piada ruim, não é uma coisa nada a ver, é uma coisa totalmente a ver. Pela primeira vez, ele foi feliz. E eu compro isso, o Spock foi feliz. É a primeira vez que o Spock tem um final feliz. E isso é muito legal. Foi um dos pontos que me deixou dar uma nota justa e boa para esse episódio. Ver o Spock feliz. Bom, sobre o final desse episódio, vale mencionar que eu não acho que foi a primeira vez na vida que o Spock foi de fato feliz. Eu acho que... Vamos lá, galerinha. É que
complicado. Independente do cara, assim, demonstrar ou não as emoções que ele tem, elas existem. Sim, Elas concordo. existem. Independente de ele mostrar ou não. Então, o Spock tem uma mãe. Vai ter uma mãe. Então, eu duvido que essa foi, de fato, a única vez que o Spock foi feliz na vida dele. Spock não cresceu órfão no campo de batalha. Não, ele teve uma mãe. A mãe dele é uma pessoa carinhosa. Tudo bem que a mãe dele vivia em Vulcano. E Vulcano não é para amadores. Mas, mesmo assim... assim, eu não comprei muito essa ligação. Essa foi a primeira vez que eu fui feliz. Caçamba, meu amigo. É a primeira vez que a gente viu ele ser feliz. Acho que exatamente. É a primeira vez que a gente viu, mas não quer dizer que foi a única. E outra, ele tá naquela nave há 5 anos. Será que teve um momento naquela nave que ele se sentiu feliz? A mais? Será que teve um momento que ele se sentiu feliz? E outra coisa, e por isso que eu não comprei muito essa afirmação. Eu nem me aprofundei muito nessa análise psicológica, porque eu só achei que foi uma coisa que os produtores colocaram porque seria impactante. Não achei que legal com a realidade do personagem, sabe? Eu fui feliz, tá, mas ele foi feliz de que forma? Ele foi feliz com uma mulher? Foi a primeira vez que ele se sentiu feliz com uma mulher? Mas peraí, a gente já viu ele cantando com a Uhura, a gente já viu ele de gracinha com a enfermeira Chapel. A gente vai descobrir... Mas não romanticamente, né? Exatamente. Então, o que ele tá falando é romanticamente? A gente sabe que ele tem uma noiva lá em Vulcano esperando voltar, que vai aparecer logo ela aparece no final da segunda ou terceira temporada. Então, a Vulcana mais nojenta que eu acho que existe. Tudo bem. Então assim, o que os produtores quiseram passar com isso pra gente? Quer dizer que o Spock nunca foi feliz na vida dele? O Spock tem mais de 100 anos, se eu não me engano. Sim. E aí, 100 anos de puro sofrimento? Acho que é só um detalhe. Detalhe. Eu acho mas que é um detalhe interessante. Outra coisa que eu gostaria de comentar, eu acabei de falar isso, na verdade, que para alguém que controla muito bem as emoções, o Spock é cheio de contatinho por aí. Não dá para contar na mão quanto a mulher já demonstrou interesse no Spock. E isso porque é um cara. Mas aí é engraçado. Isso é muito engraçado. Porque eu não sei de que forma expressar isso, porque eu acho esse tipo de visão interessante. O McCoy, ele é um cara feliz, espontâneo, e a gente quase não vê tendo um flerte ou uma relação. Acho que o único que a gente chegou a ver é aquela menina lá do Shoreline, que, se eu não me engano, na literatura de jornada, depois eles têm uma relação. Mas Spock, ele é um cara sério, ele é um cara sisudo, ele é um cara conciso, ele poderia facilmente ser um Pink Glider. Verdade. E assim, ele tem uma legião. Então, aparentemente, no universo de jornada, as mulheres preferem mais esse tipo de cara mais sério, mais sisudo. Tem uma opinião sobre isso, uma curiosidade. Falando até sobre o personagem. O personagem de Jornada, série clássica, que mais recebeu cartas de fãs na história de Jornada, e isso eu digo até hoje, é o Leonard Nimoy. Não foi o William Shatner, não foi o Patrick Stewart, nem o Comandante Riker, nem ninguém. O galã de Jornada... Rendeu, lógico, normal. O galã de Jornada, série clássica, é indiscutivelmente o Spock, né? Mas eu acho que isso tem a ver com justamente os predicados dele, né? A inteligência, o modo dele ser centrado, objetivo, né? Isso é um requisito muito atraente, né? Mas realmente o Spock não é conhecido pelas suas Spock Girls, mas nesse episódio a gente teve esse sabor, né? Outra coisa pra finalizar é que nem eu falei lá no começo do episódio, todo mundo gosta de um bom vilão de um bom vilão em forma de planta. Todo mundo gosta da Era Venenosa, todo mundo gosta da Poison Ivy do Resident Evil, todo mundo gosta daquelas plantas andarilhas em O Fim do Mundo. Talvez esse não, porque esse filme foi bem ruim, na verdade. Mas, enfim, vilões vegetais geralmente costumam ser muito interessantes. O Vegeta tá aí de prova. Mas assim, vai ter outros vilões vegetais em Jornada na série animada também, né? Mas isso a gente vai chegar lá, né?
tem algumas curiosidades que eu queria deixar aqui sobre esse episódio. Uma que é muito conhecida, né, dos fãs de Jornada, série clássica e nova geração, é que o take da ponte vazia só tem nesse episódio. Ele foi utilizado no episódio Relíquias de Nova Geração, quando o Scott está no holodeck revisitando a Enterprise, né? E esse também foi um episódio do retorno da Dorothy Fontana, né? Como diretora aí das histórias de Jornada para o final da primeira temporada e o começo da segunda, né? Além disso, né, como eu comentei, né, o Frank Overton, né, que fez o Elias Sandoval, ele veio a falecer 3 meses depois da exibição deste episódio, vítima de um infarto aos 49 anos. É algo meio assim, inesperado, imagino, com quem contracenou com ele deve ter sido muito impactante, né? Agora, falando da Dear Ireland, que é a Leila Calome, né? Ela sofreu uma espécie de doença, né? Não temos os dados exatos disso durante a gravação, mas depois do 3º dia de gravação, eles tiveram que encerrar lá a locação, né, do Golden Oak Ranch, né? E aí as cenas finais do episódio não são lá, são em outro local, justamente por conta deste atraso. E ela, né, que foi curiosamente a esposa do Charles Bronson, também teve um câncer de mama, né? Ela passou os últimos anos da vida dela empenhada para destacar justamente a luta dessa doença lá nos Estados Unidos, enquanto ela viveu também, né? Bom, qual nota você dá para esse episódio? Vou dar 8. Eu vou dar 8. Mas assim, é um episódio bom, mas eu também não achei que fosse tudo isso. Ele é um episódio legal, ele é um episódio para assistir. Eu acho, inclusive, que ele é um episódio para assistir com a família, para levar a esposa, para os filhos pequenos assistir. Porque ele não é um episódio muito... Não tem um monstro muito assustador. Não tem um vilão muito horrendo, muito fazendo crueldade, não. Ele é um episódio leve. Inclusive, ele é leve até demais em alguns momentos. Toda vez que a menina aparecia, começava a tocar aquela música insuportável, que eu não tava mais aguentando. Eu acho que isso me tirou do episódio. Eu gosto. Toda vez que a menina aparecia, começou a tocar aquela musiquinha. E isso me deu um insight. Quem for tão nerd quanto eu vai sacar o que eu tô falando. Liga da Justiça de Zack Snyder. Toda vez que a Mulher Maravilha, aquela versão que tem quase 5 horas de duração, toda vez que a Mulher Maravilha aparecia, começava uma Amazona a gritar atrás. Mas assim, é pra qualquer coisa. A Mulher Maravilha tá lutando, aparece a Amazona gritando. A Mulher Maravilha vai proteger alguém, a Amazona grita. Aí a Mulher Maravilha levanta da cama pra escovar os dentes, a Amazona tá gritando. E isso tava... Aqui eu peguei a mesma vibe. Isso tava começando a encher o meu saco. Então, uma hora eu já comecei a ficar com dor de cabeça. Meu Deus, cara, eu já entendi que a mulher... Assim, eu já entendi que a mulher é encantada, que ela é uma princesa. Não precisa ficar com isso todo momento. E aí eu acho que isso me tirou um pouco do episódio. Mas fora isso, eu achei o episódio legal. Já assisti o episódio mais vezes do que eu gostaria de ter assistido. Não vou ver tão cedo de novo. Mas não quer dizer que o episódio seja ruim. Quer dizer só que eu tô de saco cheio dele. Rapaz... Bom, pra mim, esse ponto que pra você talvez soa assim, pra mim foi uma escolha legal de música, né? Jornada tem muita trilha sonora boa, né? E a minha nota desse episódio é 8,5, né? Porque, pra mim, ver a profundidade do que o Spock tanto tenta esconder, e a gente vai ver isso durante a vida toda dele, sempre vai ter um momento a partir daqui mostrando quanto o Spock tem que segurar o lado humano dele, né? Então, pra mim, essa história ela tem muito valor de profundidade do personagem, né? Então, pra mim, 8,5, né? Bom, esse foi mais um review aí, né, do Ponte de Comando, né? A gente já tá aqui chegando no final da temporada. Deixa um comentário de vocês aí, a opinião do que vocês acharam desse episódio. Do que vocês também estão pensando aí sobre o que esperam da gente. Se vocês tiverem algum desejo ou sugestão de conteúdo, fiquem à vontade. E se você não apertou ainda o joinha aqui embaixo, por favor, aperte. Ajuda a gente aí nesse trabalho que está sendo uma satisfação enorme. Eu agradeço a todos vocês. Meu muito obrigado e vida longa e próspera. É isso aí, gente. Obrigado porque a gente chegou até aqui. Eu agradeço do coração. Curta, comenta, compartilha. A gente lançou um vídeo agora também sobre Tropas Estelares. Então vai lá, assiste o vídeo, curte. Está muito legal a nossa conversa. É isso. Até o próximo vídeo. Kaplar.